Quais são as competências específicas da área de ciências humanas de acordo com a BNCC? E essa área tem competências específicas? Tem sim, mas não precisa se preocupar que o professor Davi Souza está aqui para te ajudar, para te ensinar. Beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área trazendo mais um vídeo para você. Nesse vídeo nós iremos falar sobre as competências específicas para a área de ciências humanas, onde você vai conseguir identificar cada competência e entender, a partir da contextualização, como trabalhar e como encaixar essas informações no seu plano de aula e assim também na sua prática pedagógica. E é por essa razão que eu te convido a se inscrever nesse canal para você não perder nenhum conhecimento pedagógico e assim se aprimorar e se tornar um profissional melhor. Te convido também a deixar o seu like e aqui nos comentários perguntas, dúvidas, questionamentos para que eu possa responder você e assim efetivar a troca pedagógica. Beleza? Então vamos lá iniciar esse processo. Então vamos lá iniciar mais um processo pedagógico dando continuidade aos nossos estudos sobre as competências da BNCC. A gente já fez alguns vídeos sobre as competências da BNCC, em especial sobre as 10 competências gerais da BNCC. A gente já falou sobre as competências da área de linguagens, do componente curricular da língua portuguesa, as competências específicas de arte, as competências específicas da educação física, as competências da área de matemática, falando sobre o componente específico de matemática. Falamos também sobre as competências da área das ciências da natureza, falando do componente curricular das ciências, e hoje nós iremos falar sobre a área de ciências humanas, em outro momento entrando e apresentando as competências específicas de História e Geografia. É só você acessar a descrição desse vídeo, eu já deixei lá separado todas essas videoaulas. Beleza? Inclusive, se você quer adquirir planos de aula pronto, de acordo com a BNCC, planos anuais prontos, com atividades e dinâmicas prontas, você só precisa colocar em prática. É só você vir na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, que eu já deixei um site online para ajudar você nesse processo, ajudando você a se aperfeiçoar enquanto professor, se aperfeiçoar enquanto estudante e principalmente alcançando sucesso no seu planejamento, sem precisar ficar sofrendo e estressado, mas sim alcançar o êxito no seu planejamento. Beleza? Lembrando que a habilidade, para você que não conhece, é a capacidade de resolver um dado problema. A competência, por sua vez, é a capacidade de resolver um problema normalmente mais complexo, utilizando mais habilidades. Então esse é um conceito básico acerca da habilidade e da competência. Aqui no canal a gente já fez vídeos sobre esse assunto também. Vai lá assistir, por gentileza. Como escolher as competências? A gente não trabalha com competência em sala de aula. Trabalhamos com atividades e conhecimentos. E a partir dessas atividades e a apresentação desse conteúdo, iremos desenvolver as competências a fim de alcançar o quê? A formação integral dos nossos alunos. E o que seria essa formação integral? A formação de escolaridade é aquela formação onde o aluno vai aprender os conhecimentos do português, da matemática, das ciências, da educação física. E a formação integral são os conhecimentos que nós vamos trabalhar de uma forma indireta e também de forma direta, a fim de formar os nossos alunos, a fim de contribuir para uma formação cidadã, ativa, proativa, colaborativa, coletiva, a fim de formar pessoas qualificadas, pessoas com um sentimento humano mais amplo, a fim de preservar e conservar a cultura da paz. Para você escolher o seu componente curricular, a sua competência, você precisa se atentar ao conteúdo que você vai trabalhar, porque a partir da escolha desse conteúdo, desse conhecimento, dessas atividades, é que você vai escolher a competência. Porque a competência vai ser desenvolvida à medida do seu trabalho, à medida do seu conteúdo, à medida das atividades, fazendo com que as atividades venham ser desenvolvidas e a competência alcançada. E quando alcançamos a competência, alcançamos a formação integral dos nossos alunos, assim como norteia a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, documento obrigatório de toda a educação básica. E para a gente dar continuidade aos nossos estudos, precisamos da BNCC. Você vem no Google, coloca BNCC, e aqui no site Base Nacional Comum Curricular, MEC, você vai baixar o documento. Você vai clicar, depois que você clicar, você vai abrir esse site. Você baixa um pouquinho e você clica aqui no meio, ó, BNCC em PDF. Clicou, vai abrir aqui esse documento. Quando você chegar aqui, você vem nesse símbolo aqui, ó, baixa, e vai lá para o seu computador na pasta de downloads. Como eu já baixei, a gente vai iniciar nossos estudos a partir da página 353. Aqui no canal a gente já explicou
a funcionalidade, os conhecimentos, os conteúdos, as unidades temáticas da área de ciências humanas. E dentro da área de ciências humanas nós temos o componente curricular História e o componente curricular Geografia, mas a gente fez uma síntese sobre as ciências humanas. Como a gente já fez esse conhecimento, e se você não tiver assistido a videoaula, é só você vir aqui no canal para assistir esse conhecimento, a gente vai falar agora sobre as competências. Então, na página 357, a gente vai dar início aos estudos da competência de ciências humanas. Competência número 1 fala: compreender a si e ao outro como identidades diferentes de forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos. Compreender a si, o outro. Lá na educação infantil e no componente curricular História, nós falamos sobre o eu, o outro e o nós. O eu individual como meu ponto indivíduo. O outro como ser individual, também como indivíduo. E em sociedade, todos nós somos seres individuais, mas partilhamos de uma mesma sociedade. Então o eu, o outro e o nós. Respeita ao teu próximo como você gostaria de ser respeitado. Então a gente vai partir desse pressuposto humanista acerca do respeito, entendendo quem sou eu, quem é você e por que nós devemos permanecer em cultura de paz através do respeito, através da dignidade, através da cidadania. Onde nós iremos compreender acerca do eu como sociedade, identificando as diferentes identidades, porque o Brasil é plural, diferentes culturas, diferentes povos, diferentes costumes, diferentes religiões, mas um só povo, povo brasileiro. E a partir desse pressuposto, a gente vai conversar, socializar, contextualizar acerca da nossa responsabilidade enquanto ser ativo na nossa sociedade, ser cidadão em nossa sociedade e, sobretudo, que respeita ao próximo, a partir do eu, do outro e do nós. Respeita ao teu próximo como você gostaria de ser respeitado. Onde nós iremos o quê? De forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos. Competência de número 7 fala: analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico, científico e informacional, com base nos conhecimentos das ciências humanas, considerando suas variações de significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo. Tempo, componente curricular História. Espaço, componente curricular Geografia, e a partir desse pressuposto de tempo, história, espaço e geografia que nós iremos desenvolver as nossas problematizações em sala de aula. A gente conversou da última vez sobre a BNCC da História e da Geografia que quando nós vamos analisar uma determinada situação, informação, contradição, primeiro precisamos analisar aquela informação. E no processo de análise dessa informação, precisamos interpretar, porque interpretar vai além de compreender, interpretar aquela informação para entender o pensamento daquele autor. A partir daí, com essa compreensão, nós vamos confrontar com as informações que temos hoje e assim iniciar um processo de questionamento, de entendimento e de indagação, a fim de alcançar, de colher, de escolher essas informações mais práticas e alcançar ali a resolução daquele dado problema. E a partir desse questionamento que nós iremos o quê? Analisar o mundo social, analisar a nossa sociedade, como era, como é e como possivelmente ela vai se tornar e como nós podemos alterá-la. Cultural, múltiplas culturas. E para cada cultura, nós temos aqui uma análise. E essa análise vai contribuir para a nossa sociedade da paz, digitar os meios tecnológicos. E o meio técnico porque conhecimento científico, informacional, a informação. Que a gente vai alcançar a informação a partir dos estudos das ciências humanas, a gente vai alcançar a informação a partir da análise do passado, o confronto da análise do passado com o conhecimento presente que nós temos hoje e com as possíveis situações que possamos enfrentar se tomarmos a decisão A, a decisão B ou a decisão C. Que a gente vai fazer todo esse processo de análise, entendendo todo esse processo de variação de possibilidades e intervir em situações do cotidiano. Como é que nós podemos mudar a nossa sociedade hoje? Somos hoje o resultado das decisões passadas. Como é que nós podemos mudar o futuro? Tomando decisões diferentes hoje, comparadas às decisões do passado. Então é um ciclo.
Primeiro o passado, depois o presente, depois o futuro, que vai se tornar um ciclo só. Estamos no futuro, do presente de ontem, do passado de anteontem. Então, o nosso futuro vai ser amanhã. Então a gente tem que se... mas como é que eu vou prever o futuro? Eu sou um X-Men? Não, você não vai prever o futuro através de um pensamento, de uma imaginação, de uma visão. Mas você vai prever, analisar, ver as possíveis acontecimentos do futuro a partir da análise histórica. É por isso que nós analisamos a história. Nós estudamos a história para não cometer os mesmos erros que as pessoas, que a sociedade, que as culturas do passado cometeram. É para isso que serve a história. E não para impedir o desenvolvimento, e não para impedir o questionamento, mas realmente para efetivar esse processo. Lembrando que, através de uma análise reflexiva, crítica, indagatória, a fim de alcançar e conhecer essas informações, esses conhecimentos e resolver problemas. E se posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo. Como eu falei para vocês, a gente precisa analisar a história para não tomar as mesmas decisões que povos passados tomaram e acabaram que iniciaram um determinado problema, uma determinada situação. Na competência de número 3, nós temos identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a curiosidade e promovendo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. Nós iremos identificar, nós iremos comparar as informações identificadas e a gente vai explicar as informações que a gente comparou a partir da identificação, onde nós iremos analisar a intervenção do homem sobre a natureza, sobre a sociedade. Será que a nossa natureza ela é resultado das modificações do homem? Será que essa intervenção do homem pode ser benéfica? Pode ser maléfica? Como é que nós podemos fazer essa intervenção de forma a preservar, a conservar e permanecer desenvolvendo uma consciência científica, sustentável da nossa natureza? São questionamentos que nós podemos trabalhar e devemos trabalhar. E na sociedade? Será que a nossa sociedade ela é o que é por conta da intervenção do homem? Mas qual homem? O moderno, o contemporâneo, o tradicional, o flexível? É muito a se questionar e muito a se trabalhar em sala de aula. Por quê? A fim de a gente encontrar esses processos de identificação, comparação e explicação. E onde a gente vai exercitar o que? A curiosidade e propondo ideias e ações. Mas como é que nós podemos resolver os problemas do lixo na nossa sociedade? Mas o senhor está falando de ciência. Calma. A gente está falando de intervenção. E a intervenção ela vai ser estudada por todos os componentes curriculares. Mas como é que, historicamente falando, a gente pode trabalhar com essa informação? Propondo-se ideias e soluções? Fazendo uma análise histórica. Analisando o passado. Analisando as decisões erradas que foram tomadas para que elas não possam ser repetidas. Que contribuam para a transformação espacial, social e cultural. Transformação espacial. Quando a gente vem falar aqui do nosso espaço, nosso tempo, dos tempos, social da nossa sociedade e cultural, quando a gente vem falar das nossas culturas, espaço, geologia, regiões e todos esses processos, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. Participar efetivamente, dinâmica, constante movimento do que? Da vida social. As sociedades vão se transformando, vão se alterando, vão se transformando à medida do tempo. Competência número 4 fala interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de investigação das ciências humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Eu percebo na competência número 4 uma capacidade muito interpessoal e intrapessoal. Intrapessoal porque eu vou entender a mim mesmo. E a partir desse entendimento, eu vou ser uma pessoa mais resolvida em relação aos meus problemas. Interpessoal porque eu sei lidar com as outras pessoas de forma harmônica, de forma respeitosa. Então a gente vai interpretar e expressar o quê? Os sentimentos, as crenças, as culturas e até mesmo as dúvidas, porque nós somos humanos e por sermos humanos nós temos sentimentos e esses sentimentos podem estar fragilizados ou podem estar em conflitos por uma determinada situação. Crenças, porque nós temos uma região transcendente que ultrapassa o material e imanente, que é aquela região concreta, biológica, com relação a si mesmo.
o eu, o outro e o nós. Respeita o teu próximo como você gostaria de ser respeitado. Então, a partir desse conceito, nós conseguimos aplicar de uma forma bem concreta o eu, o outro e o nós. O eu, porque eu tenho que me entender como indivíduo individual. O outro, porque eu tenho que entender o outro como indivíduo individual. E quando todos nós podemos conviver em sociedade, a gente participa do nós. Então, eu, o outro e o nós. Eu só posso ofertar aquilo que eu tenho. Então, primeiro eu vou me resolver para ajudar os outros, para conviver com os outros, respeitar os outros, e assim a gente conviver em sociedade. Eu costumo dizer que existem pessoas que conseguem te desequilibrar por conta que elas não conseguem resolver os seus próprios problemas. As pessoas que conseguem resolver os seus próprios problemas, elas colaboram para a cultura da paz. As pessoas que não conseguem resolver os seus próprios problemas, e esses problemas ultrapassam a sua vida para atingir outras pessoas, ela contribui para que a cultura da paz seja desarmônica, não aconteça, esteja em desequilíbrio. Então a gente precisa se entender, se resolver, para depois a gente ajudar o próximo. Com base nos instrumentos de investigação. Quais são esses instrumentos de investigação? A capacidade de indagar, porque quem indaga analisa, ele vai refletir, ele vai questionar, ele vai criar hipótese, ele vai colocar essas hipóteses em prática e depois vai resolver os problemas. Das ciências humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade dos indivíduos. Somos todos indivíduos individuais, mas por mais que sejamos um somente indivíduo, a gente convive em uma população, em uma comunidade de uma mesma espécie, que é a sociedade. E de grupos sociais, existem vários grupos sociais, existem várias culturas, existem vários costumes, e a gente precisa respeitar, entender seus saberes, identidades culturais e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. O eu, o outro e o nós. Respeita ao teu próximo como você gostaria de ser respeitado. Competência número 5 fala: comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço, em espaços variados, e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços variados. Analisar o histórico, analisar a história, onde a gente vai refletir sobre aquele efeito, sobre aquela informação, sobre aquele fenômeno, sobre aquela situação, pensar de acordo com o autor daquela época, adquirir esse conhecimento, confrontar esse conhecimento com o conhecimento que temos hoje e a partir desse questionamento, a partir desse confronto de informações, encontrar outras informações verídicas. Nossa penúltima competência, que é a competência de número 6, lembrando que se você quer acessar planos de aula pronto, planos anuais prontos, com dinâmicas e atividades, é só você vir na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário que eu já disponibilizei para você um site online que vai ajudar você nesse processo. E eu também te convido a se inscrever nesse canal para você não perder nenhum conhecimento pedagógico que vai ajudar você a se tornar um profissional melhor, um professor melhor, desenvolvendo suas potencialidades e contribuindo para o seu sucesso e planejamento. Tá gostando desse vídeo? Deixa seu like, nos comentários deixa todas as suas perguntas e questionamentos e vamos embora, vamos continuar os nossos estudos. Competência número 6. Construir argumentos com base nos conhecimentos das ciências humanas para negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonismo, voltados para o bem comum e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Olha como essa competência é extremamente ligada ao processo de cidadania. Por quê? Porque o cidadão que vai atuar de forma ativa na sociedade, ele vai receber a escolarização na sala de aula, ele deve desenvolver essa capacidade através das nossas aulas também. Porque a fim de alcançar essa informação integral. Argumentar é diferente de opinar. Quem opina, opina. Quem argumenta, defende um ponto de vista. E quem defende um ponto de vista, precisa ter argumentos para defendê-lo. Exemplo que eu estou dando para vocês acerca do lápis. Eu não utilizo o lápis para assinar os meus cheques. Isso é a sua opinião. Agora vamos falar uma argumentação. Eu não utilizo o lápis para assinar os meus cheques. Por quê? Porque alguém pode apagar e alterar o meu nome, aumentando ali o valor do cheque também. Mas eu utilizo uma caneta para deixar o documento resguardado de qualquer alteração. Porque se houver qualquer alteração, a agência bancária não vai receber. Então você percebeu que eu falei de um exemplo de uma argumentação, um exemplo de uma opinião. Quem vai opinar
vai falar só a sua opinião, se gosta ou se não gosta. Quem vai argumentar vai expressar a sua opinião, mas ainda vai dizer o porquê que a sua opinião possivelmente esteja certa a partir de dados, de fatos e de realidades. Então, nas nossas aulas, nós vamos possibilitar um ambiente para o quê? Construir argumentos com base nos conhecimentos das ciências humanas, que é a análise do tempo, da história, do espaço, da geografia, para negociar e defender ideias e opiniões. Quem tem argumento, defende alguma coisa, defende uma ideia, defende um pensamento. Quem respeita e promove os direitos humanos e a consciência socioambiental. O meu direito de argumentar não é o mesmo direito de ofender. Quem defende, defende algo. E para eu defender um ponto de vista, eu não preciso humilhar, destratar ou discriminar ninguém. Estamos em uma sociedade democrática e vence o melhor argumento. E vence o melhor conhecimento científico apresentado. É assim que funciona. A gente conversou isso lá no componente curricular de artes, também no ensino religioso, acerca do que é a expressão. Qual é o meu direito de expressão? Será que todo direito de expressão é válido? Agora a gente entrou no conceito de argumento. Será que todo direito de expressão é de fato válido? E se eu estiver discriminando? E se eu estiver ofendendo? E se eu estiver ofendendo símbolos religiosos? Se eu estiver ofendendo símbolos culturais? Se eu estiver ofendendo uma sociedade? Isso é uma ação de expressão? Toda ação de expressão que viola o respeito, o costume de um povo, isso não é direito de expressão, isso é discriminação. A minha ação, o meu ato de se expressar pode acontecer ao mesmo tempo do seu ato de expressar, porque nós vamos conviver em uma cultura de paz, onde você vai me respeitar, a gente já até comentou na competência acima, sem preconceitos de qualquer natureza, onde a gente vai conversar, onde a gente vai trocar essa ideia e trocar essa informação, onde a gente vai respeitar e promover o quê? Os direitos humanos. Ao mesmo passo que eu tenho o meu direito de argumentar, você também tem. Ao mesmo passo que eu tenho de me expressar, você também tem. Só que sem nenhum tipo de preconceito. Ó, nenhum tipo de preconceito. Então a gente também tem que ter isso muito claro e desenvolver nas nossas aulas. E como é que a gente pode desenvolver isso nas nossas aulas? Através de questionamento, trabalho em equipe, trabalho em dupla, seminários, apresentação de podcast, de videoaulas e tantos outros conhecimentos. Promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental, e esses próprios argumentos a gente vai aplicar na sociedade e no meio ambiente, exercitando a responsabilidade e protagonismo. Responsabilidade porque eu sou um ser cidadão, então eu tenho a minha responsabilidade. Protagonismo porque eu sou único, sou autêntico, então também vou desenvolver essa informação. Voltados para o bem comum e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Para que a gente possa ter uma sociedade justa, a gente precisa o quê? De argumentos. Precisamos de expressão, precisamos defender um ponto de ideia, um ponto de vista. E para mim ter argumentos, primeiro eu preciso ter conhecimento. Então a gente vai apresentar o conhecimento, o aluno vai adquirir esse conhecimento através da curiosidade, e a partir do entendimento desse conhecimento ele vai criar argumentos para defender um ponto de vista e uma ideia. Através de uma sociedade democrática, onde todos podem permanecer e se desenvolver, lembrando sempre do bem comum, e inclusiva, porque todos podem participar. A nossa última competência: utilizar as linguagens cartográficas, gráficas e iconográficas e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal, relacionando a localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão. Falar de linguagens. Diferentes meios de comunicar são as linguagens, que a gente pode também trabalhar em sala de aula, provavelmente com maior ênfase no ensino do componente curricular Geografia. Então essas são as competências específicas de ciências humanas para o ensino fundamental, e lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like. Na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, eu deixei um presente para você. Não se esqueça de se inscrever nesse canal para você não perder nenhum conhecimento pedagógico que vai ajudar você a se tornar um profissional melhor. Deixa o seu like e nos comentários suas dúvidas e perguntas. Até o próximo vídeo e valeu!